Olá, seja bem-vindo à nossa sétima aula do módulo Teologia do Orgulho, módulo que é trazido para você através da Escola de Teologia Charles Spurgeon e tem por objetivo, nesse módulo, refletirmos um pouco sobre os apontamentos bíblicos a respeito do nosso orgulho. Nós frequentemente somos levados a acreditar pelo nosso próprio coração de que não há orgulho dentro de nós, de que a humildade é parte das virtudes que compõem o nosso ser e que dificilmente nós teríamos dificuldade em nos humilharmos, etc, etc. Mas parece que a Bíblia nos aponta para outra realidade e de que se nós olharmos com cuidado e atenção para o nosso próprio coração, certamente encontraremos nele muitos traços do que a Bíblia aponta como as raízes do orgulho. Bem, se por um lado nós somos convencidos pela palavra de Deus de que o orgulho é parte inerente do nosso ser, de que ele é a raiz de todos os pecados, de que por causa do orgulho e da arrogância que existem dentro de nós, nós somos levados a cometer todo tipo de outros pecados, é importante então que nós compreendamos o que a palavra de Deus apresenta como esperança relacionada ou a respeito do fim do nosso orgulho, do fim do nosso pecado relacionado à arrogância, ao orgulho, etc. E a Bíblia é muito clara no que diz respeito a essa esperança e de que todos nós, a despeito de sermos cheios de si, cheios de orgulho, cheios de arrogância, e eu sempre falo aqui que ninguém tem mais orgulho do que a pessoa que se acha humilde, a pessoa que diz, não, eu não sou orgulhosa. Essa é a pessoa que está nadando no seu próprio orgulho. Quanto mais próximos da luz estamos, mais trevas enxergamos, não é? Quanto mais próximos da claridade estamos, da presença de Deus, mais poeira e sujeira vemos na nossa própria vida. Portanto, o orgulho é parte inerente do nosso ser e é importante que nós compreendamos a esperança que a Bíblia nos traz a respeito do fim do nosso orgulho. E é isso que nós veremos nessa sétima aula, que nós na qual nós trataremos de Marcos 16 e leremos esse último capítulo do Evangelho segundo Marcos, procurando entender, por meio das palavras e da atitude do nosso Senhor Jesus, aquilo que é para nós a grande esperança nesse tempo. Vamos então ao texto. Como a gente tem feito aqui nas outras aulas, eu procurarei fazer nessa também, lendo o texto e procurando refletir sobre ele. Então vamos lá. Passado o sábado da preparação do corpo, o sábado da morte e o sepultamento do Senhor Jesus, lembra que no final da sexta-feira, elas, junto com José de Arimateia, que foi quem foi diante de Pôncio Pilatos, pedir a ele a liberação do corpo para que ele fosse preparado e sepultado dignamente. Bom, passado o sábado, sinal de que já era mais... talvez a noite de sábado para nós, porque passar o sábado significa no sábado o sol se pôs. Era a noite de sábado, já era o sábado. Noite de sábado é domingo para eles. Por isso que muita gente hoje tem dificuldade de entender como é que Jesus ressuscitou depois de 3 dias, se ele morreu na sexta, foi sepultado na sexta, final do dia, e ressuscitou no domingo de manhã. Onde é que passou 3 dias aí, não é? O ponto é que para os judeus, o dia ele é todo, mesmo quando é em parte. E o fato de Jesus ter morrido e sido sepultado ainda na sexta-feira fez que no pôr do sol de sexta-feira terminasse o dia 1 para sua ressurreição, porque aquele primeiro dia, embora fossem poucas horas apenas, mas foi um dia, foi parte de um dia. E aí então o segundo dia nascendo na sexta-feira à noite, quando o sol se põe, então começa o sábado religioso, o sábado judeu, e aí quando o sol se põe no sábado à tarde, começa o domingo judeu, começa o terceiro dia. Ele morreu quando ainda o sol não tinha se posto na sexta, o primeiro. Passa-se o sábado judeu todo, no sábado à tarde o sol se põe, começa o terceiro dia judeu, e a Bíblia diz que na madrugada de domingo, quando ainda era manhã bem cedo, acontece a ressurreição do nosso Salvador. E é isso que o texto continua a dizer. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, lembra que eram as 3 mulheres que estavam diante da cruz, com várias outras mulheres que vieram da Galileia com ele, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo.
Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi sacrificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. O que nós encontramos nesse texto é o presente também, de que estas 3 mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição do Senhor e foram as primeiras que receberam o convite de Deus para que pudessem levar a mensagem da ressurreição aos apóstolos. Pedro e os demais apóstolos ouviram a respeito da ressurreição de maneira primeira, não é? Inicial, por meio dessas mulheres. E aquilo que Jesus havia dito nos capítulos anteriores, olha, quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para a Galiléia, ele confirma aqui por meio desse anjo. E embora os discípulos, infelizmente, não fizeram isso, mas essa é a confirmação e foi a promessa que ele deu aos seus discípulos. E imagine-se no lugar dessas mulheres. Imagine-se que imagine que não é toda hora que você encontra um anjo por aí. Imagine que não é toda hora que você está com seus amigos dentro de um cemitério e de repente um anjo aparece para você. Isso deve assustar um pouquinho. E elas estavam bastante assustadas, mas tendo ouvido a palavra do anjo, tudo tendo feito sentido, elas saíram correndo. No versículo 9, nós lemos que, havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam. Essa é a primeira reação que eles tiveram diante dela. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Então, a história desses 2 aqui é aquela que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 24, onde aparece a experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús, e a experiência de Maria Madalena foi a primeira. O texto apenas quer registrar que Maria Madalena, com aquelas 3 mulheres, foi diante dos apóstolos e disse a eles: o Senhor ressuscitou. Eles não acreditaram, talvez por conta de toda aquela questão cultural que eu expliquei na aula passada, talvez por conta do medo e da dúvida e da incredulidade naturais do coração desses homens. Logo após as palavras dessas mulheres, chegam 2 jovens, também virtualmente desconhecidos no meio dos apóstolos, mas eles estiveram com Jesus ressurreto. Foram aqueles 2 que estavam voltando de Jerusalém para a aldeia deles, na cidade de Emaús, aldeia de Emaús, e no meio do caminho aparece um jovem, do nada, e esse jovem começa a conversar com eles, né? E viu que eles estavam tristes e falando sobre os acontecimentos que haviam se passado naqueles dias na cidade de Jerusalém. E o rapaz pergunta para eles, e eles dizem: mas só você não sabe tudo que está acontecendo nesses dias em Jerusalém? Todo mundo só fala disso? Por que você está tão desligado assim, né? Você não está por dentro de tudo que está acontecendo? E aquele jovem pergunta para ele: não, o que está acontecendo? Muito interessante, né, essa atitude de Jesus. E aí os rapazes falam para ele: não, como crucificaram a Jesus, e nós esperávamos que ele fosse o nosso rei, o libertador de Israel, mas já agora fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. E eles estavam sem nenhuma esperança, eles estavam frustrados. A esperança havia morrido no coração daqueles 2 jovens, porque a expectativa que eles possuíam com relação a Jesus era errada. E agora, então, com a esperança frustrada, eles voltam para casa, e aquele jovem que estava caminhando com eles e se encontrou com eles no meio do caminho disse: mas como vocês são duros, né?
de cabeça e de coração, como vocês são devagar para compreender tudo que a Escritura diz a respeito do Messias. Deixa eu contar para vocês o que a Bíblia diz a respeito do Messias, porque eu acho que tá tudo fazendo sentido da maneira como vocês estão me falando. E então esse jovem começou a falar para aqueles dois jovens tudo que as Escrituras dizem a respeito do Messias, de Gênesis a Malaquias, no nosso caso, né? Em todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia que existia naquela época. Então tente imaginar esse jovem chamado Jesus de Nazaré, agora ressurreto, pregando a respeito de si mesmo para esses dois jovens por cerca de, 2 horas, 2 horas e meia. A caminhada que eles fizeram foi de cerca de 10 quilômetros aproximadamente. Imagina que numa caminhada lenta, conversando, pregando, isso talvez tenha durado, 1 hora, não, 1 hora e meia, não, 1 hora seria correndo, né? Correndo bem, umas 2 horas, 1h40, 1h50, talvez se a caminhada tenha sido mais lenta, tiver sido mais lenta, 2 horas e meia. Agora imagina, por todo esse tempo, cerca de 2 horas, ouvir de Jesus uma pregação, só aqueles dois jovens, Jesus pregando a respeito de si mesmo, foi a primeira pregação após a ressurreição, e foram para esses dois jovens. Que privilégio deles! E quando eles chegaram na cidade deles, esse jovem pregador, que explicou para eles a respeito de Jesus de Nazaré, que na verdade era Jesus falando de si mesmo, faz com que se fosse embora. E aqueles jovens insistem, dizendo, não, fica com a gente, já está muito tarde, dorme por aqui. Não vou ficar, não é. Na verdade, ele queria ficar, e ele decidiu ficar. E aí ele entra na casa dos jovens, e eles vão para a mesa para comer, depois de muita conversa, em um ambiente muito agradável. Quando então aquele jovem pega o pão e parte o pão, os olhos daqueles dois rapazes se abrem espiritualmente, e eles percebem que eles estão diante de Jesus de Nazaré. Naquela mesma hora, Jesus desaparece de diante deles. E eles então começam a conversar entre si. Nosso coração não estava ardendo à medida que ele nos pregava a palavra, então eles se levantam da mesa, nem comem e voltam aquela distância toda, agora correndo, talvez metade do tempo que levaram, e encontram Pedro com os apóstolos e as mulheres reunidas. Elas já haviam acabado de chegar para falar que elas viram o Senhor ressurreto, e eles não tinham acreditado. Aqueles dois jovens chegam e falam o que aconteceu, e é o que o texto diz aqui no verso 12. Depois disso manifestou-se de outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito, também não acreditaram. E o texto continua a dizer, a partir do versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus chegou então, depois que aqueles jovens chegam, contam o que havia acontecido, eles não acreditam no que os jovens haviam dito também, como não acreditaram no que as mulheres haviam dito, e Jesus de repente aparece no meio deles, e aí não há como duvidar. Mas Jesus, antes de se mostrar, antes de dar provas de si mesmo, na verdade o texto nos evangelhos outros que nós temos no Novo Testamento, mostra como Jesus mostrou as mãos, os pés, o lado, diz para eles tocarem, especialmente Tomé e outros também que ali estiveram uma certa dúvida, e eu acredito que a maioria deles vieram para comprovar que Jesus realmente estava ali. E Jesus inclusive pediu para que eles lhe dessem algo de comer, para que eles tivessem certeza que não era um fantasma ou um espírito, um vulto que estava diante deles, mas um corpo físico de carne e sangue, osso, ressurreto. O mesmo corpo que pendia sobre a cruz agora reviveu, e era ele que estava ali no meio deles. Então, depois de censurar a incredulidade deles, Jesus então começa a dizer para eles o seguinte no versículo 15: Ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos,
eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Assim termina o Evangelho de Marcos e essa última experiência dos apóstolos com o Senhor Jesus, na qual eles recebem esperança, promessas e também a presença do Senhor Jesus. Bom, a primeira esperança, que agora aqui no final da experiência de Jesus com os seus discípulos, foi para eles como um banho contra o orgulho. Afinal de contas, todo o orgulho que vem sendo anunciado desde o capítulo 10, e que a gente tem estudado aqui desde a nossa primeira aula nesse módulo, e se você tiver a oportunidade depois e estudar com mais calma, você verá que mesmo antes do capítulo 10, o Senhor Jesus já trata do orgulho evidente no coração, não só dos seus discípulos, apóstolos também, mas dos discípulos de uma maneira geral, mas ele também mostra a evidência do orgulho no meio dos escribas e fariseus e a comunidade judaica daquele tempo, que era a sua principal audiência, que era composta daqueles que sentavam para ouvi-lo o tempo todo. Se você pega, por exemplo, o capítulo 9 de Marcos, veja, no capítulo 9, o Senhor Jesus aponta algumas realidades, como, por exemplo, os tropeços que existiriam no meio dos discípulos e no meio dos outros que ali estavam, fazendo com que levasse os pequeninos a pecarem também. Jesus fala aqui também no capítulo 9 sobre na transfiguração, né? Ele não fala evidentemente, mas o Senhor Deus fala por meio de todo aquele evento, né? De como por meio do seu Filho amado suas palavras estavam sendo trazidas, mas de como numa das maneiras de trazer essa palavra, o orgulho impediu que eles a percebessem, que é o caso de João Batista, o Elias, não é, que veio para falar e as pessoas não deram crédito. De repente, a cura de um jovem possesso e os discípulos que não conseguem expulsá-lo, não é, e aparentemente a falta de oração, a falta de jejum, a falta de uma vida em comunhão com Deus, que provavelmente era disfarçada por aquelas cascas denunciadas no capítulo posterior, capítulo seguinte, apontam. E a gente vê também aqueles que deveria ser o maior no reino dos céus, e Jesus aqui dá uma palavra surpreendente a respeito da humildade, que é: qualquer que receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Eu estou lendo aqui Marcos 9, versículo 37. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que o enviou. E ele continua, não é? No versículo 36 ele diz que, aliás, ele traz uma criança por meio dos discípulos, toma-lhe nos braços e fala a respeito da criança. Um pouco antes aqui ele vai dizer também: se alguém quer ser o primeiro, esse será o último e o servo de todos. Isso tudo naquele contexto que é anunciado também lá em Mateus 18 e em Lucas 9, que está relacionado ao desejo de ser grande, o desejo de ser primeiro, o desejo de assentar-se ao seu lado no reino dos céus. E Jesus então ensina a respeito do amor, ensina a respeito da humildade, ensina como eles poderiam, por meio dessa atitude humilde, serem sal e luz. Ele volta a esse tema que ele já havia tratado e que está registrado lá em Mateus capítulo 5, aqui em Marcos 9, ele volta a falar também. Voltando lá para o finalzinho de Marcos, no capítulo 16, o que nós encontramos, portanto, é que depois de acusar, denunciar, mostrar de maneira bastante clara o orgulho no coração de todos aqueles apóstolos, Jesus agora mostra para eles como na sua ressurreição eles poderiam vencer todo o orgulho e serem cooperadores com Cristo na obra de restauração, da humanidade, ao pregarem a humanidade e permitirem, assim, por meio dessa pregação, que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o orgulho no coração de todas as pessoas. O texto traz, portanto, essa promessa de que a esperança vencerá a arrogância, de que a ressurreição, e na ressurreição o nosso orgulho encontra a esperança de sua morte e de seu fim iminentes,
e mostra para nós aqui na prática de que a partir do momento em que nós começamos a caminhar com Cristo e começamos a exercer o nosso ministério, o nosso chamado, e começamos a ser ministros da reconciliação por meio da pregação do Evangelho, por meio do testemunho do Evangelho, o que nós encontramos é que já há esperança de que esse orgulho morra, porque a presença de Jesus está em nós, e como o apóstolo Paulo viria a escrever mais à frente, nós seríamos revestidos de Cristo. A presença de Cristo estaria em nós, e revestidos dele, nós seríamos ele nesse mundo, o corpo dele. Ele é a nossa cabeça e nós os membros, mas o mesmo corpo. O testemunho é o mesmo, a identidade seria a mesma. Essa razão pela qual em Antioquia da Síria os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque a vida, o testemunho, o exemplo deles apontava para Jesus de Nazaré. E as pessoas vendo a atitude, o testemunho, a vida dos discípulos, reconheciam neles a presença de Jesus, reconheciam neles a diferença da presença e da vida de Jesus de Nazaré. Bom, há muita coisa que poderia ser dita sobre essas últimas palavras aqui do Evangelho de Marcos. Muita coisa, não só na teologia, como também na prática eclesiástica, como também na manuscriptologia, em todo estudo papirológico, né, relacionado aos manuscritos do Novo Testamento, algumas discussões mais técnicas que apontam para inverdade desse texto na pena de Marcos e várias outras coisas, detalhes teológicos, manuscriptológicos, que eu não vou entrar aqui nessa aula porque não é o objetivo dela, é óbvio. Particularmente, se você já teve contato com todo esse arsenal de discussões relacionadas a esses últimos versículos de Marcos 16, particularmente eu quero dizer para você que eu creio com todo o meu coração, depois de muito estudo e leitura nessa área, que é uma das áreas de maior interesse minhas, né? A manuscriptologia e os textos originais e a crítica textual, de uma maneira geral, é para mim algo plenamente certo, de convicção de que esse texto é inspirado pelo Senhor e de que esse texto foi escrito por Marcos, sim, num tempo posterior ao tempo em que ele escreveu o restante do seu evangelho, mas sim foi escrito pelo próprio Marcos, de que ele é inspirado por Deus. Por isso eu estou lendo e comentando e meditando, refletindo nele aqui com vocês, certo? Bom, o que nós encontramos aqui então é que Jesus os comissiona, ou pelo menos descreve a esperança de que eles se vissem comissionados, de que eles deveriam pregar aquilo que eles haviam aprendido e recebido em todo o mundo. Todas as pessoas deveriam ouvir, todas as pessoas deveriam ler, todas as pessoas deveriam saber aquilo que Jesus havia feito, quem Jesus era, como ele denunciara o orgulho, como os orgulhosos e arrogantes haviam aprendido em Jesus que o seu coração, que a sua atitude precisariam ser transformadas caso essas pessoas realmente quisessem ser felizes, não só felizes, mas salvas, e como ele estaria com elas diariamente para confirmar. Por que a necessidade disso? Porque não é natural que nós creiamos que o orgulho vence a humildade. Ainda hoje é assim, ainda hoje é possível que você encontre pessoas que vão dizer para você, não se humilha não, você tem que ser orgulhoso. Cadê o seu orgulho? Ainda hoje, não é? E hoje talvez mais do que nunca, o orgulho tem se transformado numa virtude, diferente de como a Bíblia o apresenta. O orgulho não é uma virtude, o orgulho é um pecado sério que deve ser combatido, um pecado que está no coração do diabo. Se por um lado o diabo é reconhecido como pai da mentira, por outro lado a raiz da mentira é qual? É o orgulho. Antes dele ser o pai da mentira, ele é o avô do orgulho, nós poderíamos acrescentar. E não há nenhum erro aqui no que eu estou dizendo, porque toda mentira, ela é fruto de um coração orgulhoso que se julga capaz de alterar a verdade dos fatos e anunciá-la como se você fosse o senhor sobre aqueles fatos, mesmo tendo consciência de que aquele fato está errado. Portanto, quando nós somos apresentados, por meio de Jesus, da palavra dele, de que a mentira está associada à ação demoníaca, todos aqueles que agem mentirosamente como fruto do orgulho dos seus corações estão agindo também. Portanto, o orgulho está muito longe de ser uma virtude. O orgulho está muito longe de ser algo que você e eu
deveríamos seguir. Mas a humildade nos transforma em homens e mulheres parecidos com Cristo, que seguem o seu exemplo, a humildade de verdade, que entrega nas mãos de Deus as consequências finais, como Cristo entregou no seu sacrifício final nas mãos do Pai, a consequência de sua humilhação, de sua humildade, e vemos os resultados. Nós estamos salvos graças a isso. É certo, portanto, que se agirmos humildemente também, colheremos os resultados disso. Deus será conosco e em nossas próprias vidas viveremos as consequências naturais de um coração que negou o orgulho e se entregou à humildade. No sacrifício de Jesus e em sua ressurreição, e na esperança que ele tem de nos ver sendo o seu corpo pregando a sua palavra no mundo de hoje, nós vemos a esperança de que o nosso orgulho também pode ter fim e de que a gente pode ser pessoas novas, pessoas felizes de verdade, pessoas que veem no seu dia a dia, na sua caminhada diária, a presença de Jesus fazendo diferença em nossa vida e em nossas histórias. Que assim possa ser com cada um de nós.